A gente conversa agora com a Carolina Cohen, uma das fundadoras da empresa de mobilização social Colabore com o Futuro. Carolina, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como vai? Oi, Fábio, tudo bem? Eu que agradeço aqui o espaço. Tudo bem. Primeiro, Carolina, eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu então essa ideia do projeto Voto pela Saúde. Então, justamente pelo que você falou, né? A gente está agora saindo de uma pandemia, se é que podemos dizer que a gente está saindo, e as pessoas elas estão cada vez mais politizadas mesmo, né? E aí realmente com essa questão da pandemia, as pessoas elas estão mais interessadas nas questões da sua própria saúde. Então, esse projeto Voto pela Saúde surgiu justamente por conta disso. A gente entende que as pessoas elas precisam cada vez mais participar das decisões junto com o governo para que nós possamos ser atendidos, né? As nossas necessidades como população brasileira são muitas, principalmente agora saindo de uma pandemia, muitas outras doenças ficaram negligenciadas e elas vão começar a aparecer e os desafios delas vão começar a aparecer agora mais do que nunca. Então, é muito importante que a população conte para os tomadores de decisão quais são as necessidades, né, que nós como cidadãos temos, quais são o foco, né, que focos que nós esperamos que sejam trabalhados dentro da área da saúde. E aí, pensando nisso, então, surgiu a ideia de criar um documento colaborativo. A ideia é que todo mundo, cada cidadão possa entrar num formulário online e contar, em sua opinião, qual deve ser esse foco. Então, nós vamos organizar essas sugestões em um único documento que vai ser entregue para os candidatos e para os seus partidos, pedindo que eles levem em consideração essas sugestões da sociedade na hora de criar os seus planos de governo. Dessa forma, a gente garante que a população, de fato, possa ter voz, né? Possa participar dessas decisões da construção de políticas públicas mais efetivas, que de fato atendam às nossas necessidades. É isso, fundamental. Você tocou num ponto importante, não é, Carolina? Nessa pandemia pela qual passamos e ainda estamos passando, né? Outras doenças foram negligenciadas, isso vai vir à tona daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde. Basta ver a cobertura vacinal, né? Em pesquisas feitas, caiu muito a cobertura vacinal, não estou falando só de Covid, não. Estou falando das outras, né? Caiu muito a cobertura vacinal no Brasil. Vacina contra sarampo, poliomielite, né? Vacinas que a gente já tinha atingido uma cobertura muito boa, quase que plena. A gente volta a patamares quase que do início da década de 80. Eu ia te perguntar como é que as pessoas podem colaborar, você já explicou aí, é um formulário preenchido, mas onde de fato elas encontram? Já tem um endereço na internet? Como é que funciona para as pessoas encontrarem esse formulário? Então, na verdade, existem duas formas, Fábio, de colaborar. A gente tem dois formulários diferentes. Quando a pessoa entra em votopelasaude.com, ela vai encontrar ali dois botões. Um que é o Dê a sua sugestão, e aí ela pode dar a sugestão nesse formulário que eu contei aqui. Então, é um formulário que ele é muito simples de ser preenchido, mas ele tem uma estrutura, que é a mesma estrutura usada pelos candidatos para criar os planos de governo. Então, a pessoa ela precisa entender minimamente ali dos desafios da área da saúde dentro dessa estrutura para conseguir preencher. Se ela não se sentir apta para preencher dentro desses pré-requisitos que tem ali nesse formulário, ela pode participar assinando uma petição, que é mais simples ainda. Então, dentro desse site votopelasaude.com tem também um outro botão que é Assine a Petição. Para assinar essa petição é só apertar um botão, assim, é realmente muito simples, e essa petição, ela pede que os candidatos levem em consideração esse documento que está sendo cocriado pela sociedade, e quem assinar está dizendo que se sente representado ali por esse documento. Então, é um documento que está sendo escrito por diversas ONGs de saúde, por médicos, por pessoas que realmente estão ali na linha de frente, vendo as principais necessidades que nós temos hoje. Então, caso a pessoa não tenha agora nada muito específico para dar como sugestão, ela pode simplesmente dizer que ela acha que a sociedade deve sim ser ouvida na hora da criação desses planos de governo, assinando
a petição. Muito bem, a gente conversa aqui na Band News FM com a Carolina Cohen, uma das fundadoras da Colabore com o Futuro. A gente fala sobre esse projeto Voto pela Saúde, que reúne sugestões da população para a área da saúde, claro, que serão entregues aos candidatos nas eleições de outubro. O foco é no legislativo ou no executivo, Carolina? Carolina, para quem vocês vão entregar? Para os dois. Na verdade, assim, quem tem obrigatoriedade em criar um plano de governo e entregar na hora, né, de garantir a sua candidatura são os candidatos do Poder Executivo. Então, governadores, o presidente, eles têm essa obrigatoriedade realmente. Deputados, senadores, eles não são obrigados a entregar um plano de governo, mas muitos deles usam essa ferramenta, até porque um plano de governo, Fábio, é extremamente importante para que a população entenda quais são as ideias daquele candidato, como que ele pretende trabalhar na sua administração. Então, é um documento que geralmente ele é muito simples, é muito objetivo, ele é muito claro e traz para a população essas ideias, né, desses candidatos. Então, mesmo para os candidatos do Poder Legislativo, ele não sendo obrigatório, ele é recomendável. Então, tem muitos que preenchem, que entregam os seus planos de governo mesmo assim. Então, o foco do Voto pela Saúde vai ser entregar para todos. Como esse ano é um ano de eleições gerais, então a gente vai escolher o nosso presidente, vice-presidente, governador, senador, deputados. Então, assim, a gente realmente vai votar em bastante gente. Então, a ideia é que todos tenham acesso a esse documento para entender as principais necessidades da população. E aí, como, né, deputados, senadores são muitos, nós vamos entregar também para os partidos para garantir que eles cascateiem aí para todos os seus candidatos. Ótimo. Para a gente encerrar, Carolina, duas perguntinhas rápidas. Primeiro, já é possível apontar quais são os principais pedidos da população? Já deu para fazer essa primeira avaliação? E a última pergunta, vai haver algum tipo de acompanhamento pós-eleição, né, para ver se essas sugestões realmente são atendidas ou serão atendidas pelos candidatos eleitos? Olha, sobre a sua primeira pergunta, assim, disparado o que a gente está recebendo no formulário por enquanto é necessidade de acesso a medicamentos. Então, muita gente pedindo que o SUS forneça medicamentos que ainda não são fornecidos, né, que ainda não são oferecidos. A princípio, lógico que a gente está recebendo de tudo, mas, assim, colocando aí numa porcentagem, o que a gente mais está vendo é realmente essa demanda. E sim, nós faremos com certeza um acompanhamento. A ideia, inclusive, no segundo semestre, depois que a gente já tiver entregado esse documento, fazer lives principalmente com os presidenciáveis, mas com diversos candidatos para entender, né, assim, o que eles entenderam do nosso documento, o que eles pretendem considerar, o que entrou nos planos de governo, para que eles possam contar um pouco também do que vai ser trabalhado na área da saúde caso eles sejam eleitos, e nós vamos cobrá-los fortemente, né? Quem for eleito, a gente vai fazer realmente um acompanhamento. Nós Colabore com o Futuro e vamos incentivar a sociedade a também, né, e aí contar para a sociedade quais são as ferramentas para que a gente possa, de fato, fazer esse acompanhamento e garantir que eles, de fato, estão seguindo com o que se propuseram nos planos de governo e com essas demandas, né, que foram levantadas pela sociedade, o quanto que elas estão sendo consideradas e cumpridas. Muito bem, ótimo. A gente conversou aqui na Band News FM com a Carolina Cohen, uma das fundadoras da Colabore com o Futuro. Ela explicou para a gente esse projeto, Voto pela Saúde, que reúne sugestões da população para a área da saúde, obviamente, que serão entregues, essas sugestões, aos candidatos nas eleições de outubro. É só acessar lá, então, votopelasaude.com, é facinho. Você pode colaborar também, dar sua sugestão. Carolina, muito obrigado pela atenção com a Band News FM. Um abraço e parabéns pelo projeto. Eu que agradeço, Fábio. Um abraço.